Vai. Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Dislexia com Café. Nessa semana especial da Semana da Dislexia, estamos muito felizes em estamos já terminando a semana, esse momento tão especial de troca, aprendizagem, conexão, que tivemos durante toda essa semana, do dia 6 de outubro até hoje, dia 10 de outubro, para falar de dislexia, com quem vive, com quem estuda, com quem também transforma a realidade de todo mundo, de todos os disléxicos, né? Todos os dias. E o tema dessa semana especial foi Construindo Laços com o Mundo. E é exatamente o que queremos fazer aqui: criar pontes, fortalecer histórias, mostrar que a dislexia é apenas uma forma diferente, poderosa de enxergar o mundo. Então, prepara o seu café e vamos, né? Mais um pedacinho dessa nossa super maratona. Eu vou me apresentar. Eu sou Mônica, eu sou cristã, sou disléxica, eu sou formada em hotelaria, mas agora estou estudando psicopedagogia e sou a fundadora do Sábios Disléxicos. Bom dia, Carol. Bom dia, Mônica. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Sejam muito bem-vindos ao podcast Dislexia com Café. Realmente, Mônica, essa é uma semana muito importante que passou voando, né? Fizemos lives ali no Instagram de segunda a sexta, das 9 da manhã às 8 da noite. Foi muito enriquecedor. Tantos depoimentos de pais, alunos, crianças, profissionais, escolas, professores. Foi um compartilhamento maravilhoso. Eu espero que tenha deixado aí muita bagagem para que você, mãe, você, professor, possa ajudar o seu filho ainda na infância, para que ele tenha uma adolescência e uma idade adulta como um disléxico vencedor. Eu vou me apresentar, eu sou Caroline, sou psicopedagoga, tutora para disléxicos e mestrando em neurociência. E hoje no podcast nós temos uma convidada super especial. Ela vai se apresentar e, segura o seu coração, porque hoje a gente vai falar profundamente tanto de alegrias, de vitórias, como de dificuldades também, de uma adulta disléxica que é vencedora. Eu passo a palavra para a nossa convidada. Bom dia a todos. Obrigada. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, Mônica, Carol. Obrigada, viu, pelo convite, por poder estar aqui compartilhando com vocês mais um pouquinho. Vamos lá. Eu me chamo Bruna Maiara, tenho 35 anos, acabei de fazer 35 anos. Sou casada, cristã e advogada. Atuo hoje principalmente no direito de família, previdenciário, mas com o direito de família tem meu coração aí. Sou mãe de pet, tenho 3 pets, 2 gatinhos e um cachorrinho, preparando aí para uma maternidade de humanos, mas por enquanto só os pets mesmo. Esse é um resuminho aí. Que bom, seja bem-vinda, Bruna. A gente fica muito feliz de ter você com a gente. Você mora no nosso coração, né, Carol? Sim. A gente está muito feliz e muito honrada de ter você com a gente aqui, conversando e contando um pouco da sua história, né? E, para começar, vamos já fazer a pergunta né, sobre a sua dislexia. Então, Bruna, quando e como você descobriu a dislexia? E isso ainda aconteceu lá na escola ou foi mais tarde, na vida adulta? Então, foi na escola, foi na vida adulta, já bem adulta, depois da faculdade, exame da ordem. Foi aos 32 anos que eu recebi o diagnóstico. E ele veio mais como eu precisava nomear o que eu tinha, e não porque durante todo o ano, durante todos os anos, eu fui arrumando formas de sobreviver, de reinventar métodos e outros jeitos, porque como não tinha nome para mim, né, mas não tinha, realmente para mim não tinha. A fazer terapia
E na terapia, a psicóloga falou: olha, acho que a gente pode investigar um pouco mais, ver algo, porque tem alguma coisa aí que tá. Isso tem nome, então pode ser um TDAH ou você ser disléxica, porque isso não é normal, não é falta de esforço, porque foi isso que eu escutei a infância praticamente inteira. Era preguiçosa, poderia se esforçar mais, não tinha que fazer um pouquinho mais, porque você não faz direito, o seu foco é as outras coisas. E aos 32 anos eu resolvi dar nome para isso e realmente buscar, fiz uma avaliação, a neuro Opa, Eu acho, avaliação eu acho. neuropsicológica, né? E aí constatou a dislexia e o TDAH. olha. Bruna, deu Foi? uma cortadinha. Deu uma cortadinha. Justo na hora que você estava falando que você estava buscando o diagnóstico, aí pulou, cortou, aí você Aqui. falou, deu dislexia e TDAH. Ah, isso. Eu fiz a avaliação, né? Todo o processo, as várias sessões. E aí o diagnóstico veio fechado, né? Depois da avaliação e de dislexia e TDAH, e aí eu fui encaminhada para sentir o tratamento. E foi aí que eu pude conhecer a medicação e também outros tipos de terapia. E foi nesse um pouco depois, né, que realmente uns anos depois procurando, porque aí eu queria saber tudo sobre a dislexia. E tem muito pouco sobre adulto disléxico, a gente vê muito sobre crianças. Então dá aquela. Teve um período aí de depressão, mas a gente conseguiu seguir aí. Que bom. Quando a Bruna falou que daí ela teve acesso ao medicamento, que ela teve acesso, é isso que a gente fala tanto, né? Sem o diagnóstico, sem se conhecer, você não vai procurar, porque você não sabe nem o que procurar, você precisa saber o que é, para depois procurar, né, as adaptações, o medicamento, no caso da Bruna, enfim, o que vai precisar para passar esse obstáculo, né? Então, eu gostei muito da sua fala, exatamente isso. A gente precisa primeiro saber para depois conseguir procurar o que for necessário, né? Para a gente ter uma vida plena. Sim. Bruna, uma pergunta. Você usou a medicação para o TDAH por quanto tempo? Você ainda usa? Eu usei a medicação e já de antemão não uso mais, não porque eu não me adaptei ou porque eu não gostei, mas é justamente por conta da maternidade, porque com a maternidade eu não consigo manter a medicação, né? Esse tipo de medicação. Então, como eu já estou meio que preparando o corpo para isso, eu resolvi abrir mão antes, né? Parar antes, para já me treinar, porque querendo ou não, eu demorei um tempo para sentir os benefícios da medicação para mim, porque eu desenvolvi métodos e formas de estudo, de trabalho, que às vezes eram um pouco duras para mim, hoje eu vejo que eram muito duras, mas elas funcionavam. Então é até difícil trabalhar de uma outra forma. Então eu estou desconstruindo, porque foi consideravelmente há pouco tempo, foi 2023, a gente tem aí 2 anos. Estou desconstruindo e reconstruindo, entendeu? Tá. Foi dessa. Se conhecendo de novo. Sim, sim. E esse autoconhecimento vai te dar, com certeza, eu falo porque com segurança, porque eu já estive nesse lugar também, no caso da dislexia, vai te dar mais segurança no momento de parar, no momento de falar, olha, agora eu estou muito cansada, não, deixa eu dar uma pausa. Né? Nesses momentos de como é que eu vou estudar, como é que eu não vou estudar, eu vou poder pegar um outro empenho, um outro trabalho, um outro cliente, um outro compromisso, ou é o momento de dar uma parada e falar, não, eu vou pegar daqui a 2 meses ou daqui a 1 mês. Você vai ter essa autorregulação, você vai começar a fazer isso sozinha. E isso eu já só tive depois do diagnóstico. Então, você que está aí desconstruindo para reconstruir, eu tenho certeza que nessa construção você já vai construir outra Bruna, né? Até mesmo porque, como a gente sabe que tem uma carga hereditária,
Se vier aí um bebê com dislexia, com TDAH, você já vai poder intervir precocemente para que tenha, assim, mínimas os impactos, né? Que sejam mínimos os impactos da dislexia ou do TDAH. Se vier, né? A gente não sabe, pode ser que não venha nada e a gente espera que não venha perfeito. Mas se vier, você já sabe como trabalhar. Exatamente. Então vamos lá, vou te fazer... Isso. Vou te fazer a segunda pergunta. E quais foram os principais desafios que você enfrentou durante a sua formação em direito por causa da dislexia? Olha, acho que eu acho que eu já eu bem consigo nomear, foram tantas dificuldades, até pelo tipo do curso, tem a carga de leitura incrível, que eu acho que eu não teria escolhido direito, talvez, se eu tivesse um diagnóstico fechado. Não seria a minha primeira opção. Eu falo isso não falando para as pessoas que têm dislexia não fazer, mas é que se ela conhecer, se ela tiver o diagnóstico mesmo, olha, eu sei o que eu tenho, tudo fica muito mais tranquilo. Se eu conhecesse um leitor na época da faculdade, nossa, teria sido muito mais tranquilo. Sim. Mas não, então eu estava ali da computação, informática, ainda era uma coisa que não era tão acessível na minha faculdade. Eu estudei aqui em Osasco, né? Então as jurisprudências, os acessos eram todos, a maioria por livros, a gente não tinha esses sites e tudo mais. Então eu tinha grande dificuldade por conta do TDAH, além, né? Na concentração, nos dias de prova. Então, eu demorei um tempo para perceber, nossa, eu preciso ir bem, eu sempre vou bem nas primeiras, que são geralmente de alternativa, e eu não posso depender da prova da discursiva, porque eu não consigo atingir. E ali tinha uma autocobrança. No terceiro ano, eu pensei seriamente em desistir e parar tudo, porque eu não aguentava mais. Era muito pesado a semana de prova. E, novamente, eu precisei criar estratégias, como na escola. Então, eu trabalhava na época no mercado, de segunda a domingo, com uma folga na semana. Então, na semana de prova, eu tinha feito um acordo que eu saía sempre antes. Eu não almoçava e conseguia chegar na faculdade às 4 horas, 3 horas da tarde. Então, eu passava todo aquele período, até a hora da prova, estudando. Então, eu tinha que revisar tudo. Ou se fosse semestral, todo o semestre. Eu precisava nem que fosse passar o olho, talvez para fixar, mas para ter aquilo dentro de mim que eu consegui. E não podia, então eu tinha que ler em voz alta, eu não conseguia escutar músicas junto, eu não conseguia estudar em grupo, infelizmente. Acho que é uma das percas da faculdade, que é um momento de comunhão, de você estar ali com as pessoas. Então, isso foi difícil, mas eu precisava disso para conseguir, para vencer essa barreira. Então, nos trabalhos a gente ficava ali, eu compartilhava, mas quando ia chegando ali, ou principalmente nessas semanas, eu subia, porque a biblioteca ela tinha uma área que você não podia falar e uma área que você podia. Então, na área que não podia, acho que era meu local, porque os professores percebiam que na prova de alternativa eu tirava notas muito altas e nas discursivas eu não ia tão bem. Só que aquilo, direito, ele já tem a excelência na escrita desde a faculdade. Então, ele se exige isso, né? Você precisa escrever bem, você precisa ler bem. Então, eu continuava achando que eu estava errada, que... Então, foi um período bom, mas foi um período bem difícil. Caramba, quanto sofrimento, né? Só para mostrar como as adaptações elas fazem diferença na nossa vida, eu tive diagnóstico no meio do estudo do concurso público. Exatamente na metade eu tive o diagnóstico e comecei a usar, na verdade eu comecei a usar as adaptações um pouco antes do diagnóstico. Foi por isso que eu me atentei, que eu falei, se tudo isso dá certo comigo, tem alguma coisa aí diferente.
Mas antes, o concurso não é uma faculdade de direito, eu sei que é muito mais pesado, mas a base do concurso são as leis, né? Então, assim, é muito denso, é muita leitura, é uma leitura difícil, uma leitura difícil para quem não tem problema nenhum e ama. Para a gente é mais cansativo ainda. E aí, a partir do momento que eu comecei a botar as adaptações, nossa, como melhorou. Só de botar o ledor, eu botei o ledor nas leis, já mudou radicalmente, assim. Então, as adaptações fazem uma diferença muito grande, né? Muito grande. Nossa, para o adulto, eu acho, assim, essencial. Se alguém falasse, o que eu mudo hoje? Põe o ledor. Primeira coisa, põe o ledor. Faz mapa mental. Nossa, assim, eu senti isso na pele, a diferença do antes e do depois, sabe? Não, eu também. Aquela régua, essa reguinha aqui, ó. Parece uma coisa banal, né? Mas, nossa, isso daqui, tipo, leitura que tem que ser como diária, né? Trabalho, estudo, até mesmo a Bíblia, que a leitura normalmente é pequenininha. Essa régua aqui, ó, acho que. Deixa eu ver se dá para ver. Salva. Nossa, salva muito. Então, quando você tem realmente as adaptações certas, né, específicas para você, melhora muito a qualidade de vida, né, de estudo. E principalmente nós que não tivemos a intervenção na infância, né? Ninguém viu isso no Fundamental 1. Então, a gente hoje vai usar por muito tempo as adaptações e está tudo bem, porque é o nosso método, é o nosso óculos, né? É a nossa, é o nossa cadeira de rodas, né? O que vai nos locomover, levar, vai fazer nos chegar até aonde a gente quer. Então, isso é maravilhoso. Agora, a Carol falando, eu lembrei que tinha um professor no cursinho, que foi o que me ajudou bastante os estudos, foi que ele fazia música. Então, ele transformava os artigos da lei em música. Então, era perfeito. Até hoje, eu lembro das músicas por conta do... Então, a forma. Eu sabia que eu aprendia de uma forma diferente. Então, acho que foi aí que algo mudou, que eu comecei a me olhar mais o que me faz bem, ou de uma forma diferente. Sim. Ó, falamos ontem sobre isso. Tem um estudo científico, inclusive ele está no livro da ABD, Associação Brasileira de Dislexia, que fala sobre a música e a aprendizagem na vida do disléxico. Que ele aprende com muito mais facilidade através da música, da musicalidade. Né? Lembra aquela música Adoleta, Le Petit, Le Cola? Você lembra, né? Por que você lembra? Sim. Porque tem a musicalidade. Né? Então, qualquer coisa que você coloca a música, você vai lembrar para sempre. Verdade. Sim, o Dia do Índio, minha mãe me ensinou com uma música, e até hoje eu não esqueço o Dia do Índio, que é 7 de abril. Então, e foi uma música. Olha. Verdade. Eu tinha um professor também no cursinho para o concurso que fazia música, só que ele fazia de contabilidade. Ele conseguiu transformar as fórmulas, que não são fórmulas, na verdade, mas é o jeito que você faz a conta, né? Em música, e aí ele pegava as músicas do momento, assim, aquelas músicas chicletes, sabe? Não tem uma música do Wesley Safadão, que é Vai, Safadão! Ele pegou essa música e transformou numa fórmula de contabilidade. Gente, era sensacional, eu cantava o dia inteiro. Aí, o que eu fazia? Chegava na prova, eu cantava, via ela cantando, né, na minha cabeça. Pronto, eu dava com a fórmula ali. Aí me dava uma paz no coração, falava, pronto, a fórmula está ali. Agora eu vou lá para a questão, depois eu venho aqui e olho a fórmula. Cara, a música é muito sensacional mesmo. Fantástico. E, Bruna, hoje, atuando como advogada, de que forma a dislexia impacta o seu dia a dia profissional? Olha, depois de receber o diagnóstico e já se conhecendo, eu acho que ela tem um impacto menor. Eu sofro menos, ainda mais com as adaptações, conhecendo. Eu não faz muito tempo, mas que eu descobri que o meu Word poderia revisar para mim.
Porque antes o meu esposo revisava minhas petições para mim. Então eu terminava de escrever, antes de protocolar, eu mandava para ele, ele dava aquela lida geral, porque a gente não pega mais. Não era uma questão tipo, você não lê as suas petições. Eu lia, mas alguns erros, eles ficam ali para a gente ler normal. Então, primeiro, eu sofria, então, putz, aquilo me machucava muito. Então, falou, tá, a gente precisa arrumar uma estratégia. E na época ele tinha um pouco mais de disponibilidade, mesmo no trabalho eu deixava tipo para mandar no final do dia. Então mandava para ele no final do dia, ele fazia aquela leitura e me devolvia, ó, corrige isso, corrige aquilo. E bem pontual, o F pelo V, igual realmente aquelas coisas que só os disléxicos entendem. Mas corrigia e hoje é bem mais tranquilo. Acho que depois do Trovo, então, nossa, ficou bem mais fácil mesmo. Mas hoje, apesar de ser ainda uma profissão muito densa, muito, é meio impossível não falar que é pesado, por conta da responsabilidade, por conta do compromisso com o estudo contínuo, a leitura diária. Todos os dias eu preciso continuar. Todos os dias eu preciso me desafiar e estudar. E realmente teve um tempo que eu não queria mais, não queria mesmo. E foi aí que eu encontrei o método, entendeu? Acho que veio como nessa parte de reconstruir, putz, eu achei um lugar que fala com adulto e eu preciso, e eu posso continuar de novo. Eu acho que eu preciso aprender de uma forma menos carrasca. Minha psicóloga fala que eu sou um pouco carrasca. Maravilhoso. Olha, eu não quero comparar a minha profissão com a sua, porque são duas coisas diferentes. Mas eu faço relatório para as adaptações para serem levados às escolas. Então, eu também não posso errar, né? Imagina, uma psicopedagoga que errou uma palavra e o relatório foi para a escola, Sim. né? Então, assim, eu uso todas as adaptações. Eu coloco o revisor, eu coloco no áudio, eu releio, depois eu jogo ele no ChatGPT, eu falo, controla para mim, revisa. Tudo que tiver à disposição para que eu possa fazer essa revisão sozinha, para que eu não tenha mais que delegar, porque eu também delegava antes. Mandava para minha tia, mandava para minha irmã, né? E ninguém fazia rápido, era quando eles tinham tempo, né? Então, né, isso é muito cruel, porque você quer aquela coisa ali no momento. Então, hoje eu tenho autonomia para fazer tudo isso. Então, eu escrevo, eu faço, eu elaboro, eu redijo, e depois eu tenho o computador para fazer toda a parte de correção ortográfica. E isso, para mim, me dá uma segurança, uma autonomia. Por isso que quando as pessoas falam, você não pode depender de computador, você fica muito dependente da inteligência artificial. Mas se você usar a ferramenta certa, na hora certa, no lugar certo, né, para o seu trabalho, nossa, te dá uma alavancada no seu trabalho, você não depende mais de ninguém, né? Pelo contrário, as pessoas vêm atrás de você, sim, as pessoas que são, né, que dizem que, eu sou isso, eu sou aquilo, que já aconteceu comigo, tá? Pessoas que, eu não vou falar aqui porque você só veja, né? Mas pessoas que são muito inteligentes, estão muito bem no trabalho, pedindo ajuda. Me mostra como é que você faz isso, e está sendo rápido, está saindo bem, né? Então, assim, é maravilhoso ter essa autonomia. Mesmo sendo disléxica, é fantástico. É verdade. E falando sobre a Semana da Dislexia, essa conscientização, olha como ela é importante, né? A Bruna chegou para a gente através do podcast. A Bruna deixou um recadinho lá no Spotify, falando não desistam dos adultos disléxicos. E aí a gente começou a conversar, a gente apresentou o método Trove, né? Assim, olha a importância, né, da conscientização. Quando a gente vai falando, a gente passou a semana toda falando disso, né? Uma pessoa vai fazendo uma pequena ação e essa ação ela vai se ampliando para a pessoa do lado, até chegar em quem precisa das informações, né? Como essa semana é importante, porque foi uma mensagem que trouxe a Bruna aqui, né? E ela conheceu o método Trove e agora está com as adaptações, né, Bruna?
Sim. Verdade, faz bastante diferença mesmo. Fica mais leve. É muito mais fácil seguir assim. Porque esse medo existe realmente. Olha, eu vou ficar dependente, igual a Carol falou, da inteligência artificial, do ledor. Como que eu faço isso? E já vem, a primeira coisa que a gente faz, nós somos nosso próprio, a pessoa que indaga, né? Eu não sei se é uma da dislexia mesmo, do TDAH, que vem porque as pessoas não fazem isso, mas nós mesmos fazemos. De tipo, não, mas é uma fraude isso, você está se fraudando, quando na verdade a gente já tinha outros métodos, entendeu? De fazer. Só que agora ficou mais fácil. Então, por que não usar isso de uma forma consciente, claro? O ChatGPT não consegue fazer tudo. Nem Não. o ledor, ele lê para a gente o que a gente já escreveu. Então, corrigir um erro, então, que nem esse dia mesmo, eu nunca tinha feito e aprendi com a Carol, que ela pede para, olha, o projeto GPT corrigir os erros e me falar o que eu errei, para que os erros não se repitam. Então, eu fiz o caderno de palavras diferentes, para que a gente consiga repetir e fazer cada dia mais lembrar daquelas palavras, principalmente no direito. A gente tem palavras muito rebuscadas, muito bonitas, Sim, que dão aquele tchan no começo e no final da frase. é isso. Então, como dito a Lures, então vem umas coisas que trazem aquele tchan para a Sim. petição, né? E isso vai ajudando com o significado. Como que eu escrevo? Mas como que eu escrevo certo ainda em latim? Então, Sim. as adaptações me trouxeram uma nova vontade de continuar. Falando de verdade, me traz, tipo, eu consigo fazer de novo, né? Que Manter legal. fazendo. Nossa, que maravilha ouvir isso, né? Porque a gente passa, a gente passou, né, Mônica? Então, ver agora outras pessoas que estão passando por isso, essa ressignificação, né? Esse começar de novo, maravilhoso. Parabéns, Bruna. Maravilhoso. Maravilha. Nossa, é uma delícia para a gente ouvir isso. Nossa. Dá até uma emoção. Ah, legal. Então vamos lá. Você acredita, Bruna, que a dislexia também te trouxe pontos fortes ou diferenciais na sua carreira como advogada? Sim, pelos os disléxicos que eu conheço, né, e vocês principalmente, eu acho que é a determinação. Acho que todo disléxico ele é muito determinado. Não sei, por sempre encontrar, ter a dificuldade e ser tão. Ter vários nomes na infância, porque eu acredito que a questão de é preguiçosa, não fez, não se esforçou o suficiente, então traz essa persistência, até mesmo tipo, não, eu vou mostrar que não é, não, o problema não sou eu, então eu vou fazer. Então, acho que a dislexia torna a gente mais persistente, perseverante e determinado. Então, eu acho que tem, e ainda um pouco crítico, não é pode ter um benefício, tem o seu duplo aí, é como um benefício, mas também é um malefício, porque nos tornamos muito críticos conosco, principalmente, com o outro não tanto, mas acho que com a gente é bem duro, mas acho que a determinação é o principal bônus que vem aí com a dislexia. Maravilha. E, Bruna, eu sei que você já falou um pouquinho do método Trove, mas você tem assim algum ponto que você gostou muito do curso, que te ajudou muito, que você possa contar para a gente? Olha, eu acho que já de achar um curso para adultos que fala especificamente para o adulto, eu acho que já é um super diferencial, tá? Me ajudou muito, eu me senti acolhida. Na terapia, principalmente, a psicóloga falava assim, Bruna, não é possível que não tenham pessoas que sofram
da mesma forma que você, e que tenha um sucesso e que esteja, porque você passou no exame da ordem, e tudo isso sem medicação, sem adaptação, sem as facilidades que a gente pode ter hoje. Então não é possível que não tenha pessoas assim também. E encontrar adultas de sucesso, fazendo mestrado, doutorado e criando muita coisa e ainda assim com força para criar, com força para lutar por esse espaço. Então, me deixou muito feliz e eu me senti realmente acolhida. E conhecer os métodos, saber que eu posso fazer de uma forma mais fácil, igual o caderno, a leitura, ler com as faixas, ter um leitor tanto para PDF quanto para Word, conhecer ferramentas que eu nunca imaginava que eu ia, que eu sabia que existia, de verdade não tem como, o leitor de outras formas, a régua principalmente, a mudança de letras, adaptações do computador. Então eu acho que tudo isso eu só pude conhecer com o método. Então, me deixa bastante feliz. Eu estou muito feliz no curso. O Clube do Livro, eu sempre quis participar de um Clube do Livro, mas eu queria um Clube do Livro que ele lesse comigo, não que a gente lesse sozinha e fosse debater, porque eu nunca consigo chegar no tempo que as pessoas leem. Então, eu falava, gente, que Clube do Livro é esse? Não é pra gente ler junto? Então, acho que o Clube do Livro do Método Trove me ensinou que é possível a gente ler de N formas, ler de trás para frente, igual a Carol ensinou, que é incrível, que é muito legal, e de N formas diferentes. Então, eu estou curtindo, estou avançando cada vez mais. Não estou fazendo na velocidade que eu queria, mas cada vez que eu entro, que eu descubro que o meu processamento de leitura é feito ao contrário, até a minha psicóloga ficou espantada, que ela falou assim, nem eu sabia dessa informação. Então, gente, é por isso que é tão difícil, é por isso que eu me perco. Então, saber que tem um significado, que não é falta de atenção, que não é porque eu tô com sono, ou porque eu não priorizo essa atividade, porque eu amo ler, só que por muito tempo ela se tornou um peso. E hoje, principalmente com os métodos e a forma que a gente vem fazendo até no clube mesmo, eu vejo que é possível a gente se alegrar com a leitura. Ela não vai ser igual a das outras pessoas, mas ela pode ser, eu vou conseguir absorver, eu vou conseguir entender e não vai esquecer, não vai sair, e também não precisa ser aquele choro, aquela coisa tão pesada de, putz, eu preciso sentar aqui e eu não vou levantar até entender. Então, aquela coisa dura mesmo. Sim, maravilhoso. Eu não sei se você percebeu, mas o Clube do Livro é tipo assim, um momento de intervenção. Intervenção, assim, um momento que a gente está treinando vocês e a gente também para leitura. Então, é o nosso, tipo, aquele dia lá é o dia que eu não leio, porque eu deixo para ler no Clube do Livro. Eu sei que eu vou ler lá. Então é legal, porque você, mesmo sem saber, né? Agora você está sabendo, quem está aqui já está sabendo, mas ali a gente força um pouquinho vocês para terem essa constância na leitura e aprender a ler de várias formas. Então é muito gostoso. Foi uma sacada muito legal o Clube do Livro. E eu queria comentar duas frases da Bruna que eu achei assim, super interessantes. Primeiro, eu amo ler. Eu acho sensacional porque as pessoas acham que a gente não gosta. Então, é muito legal. Quando um dislexo fala, eu amo ler. A gente ama ler, a gente quer ler, a gente quer informação, ao contrário do que muita gente acha, né? A gente só faz de uma forma diferente, mas a gente gosta, a gente quer e a gente quer informação. E, inclusive, quando a gente descobre a dislexia, a gente começa a adaptar, a gente começa a usar todas as nossas ferramentas, a gente não para nunca mais de ler. Nunca mais. A gente quer todos os livros do mundo, tudo que a gente não leu para trás. Inclusive, eu falei que eu vou ler o próximo, vai ser Dom Casmurro. Eu vou ler Dom Casmurro, porque eu não li na escola. Eu preciso ler esse livro, gente. Eu preciso saber quem é essa Capitu que passou desapercebido na minha vida. E uma outra coisa super legal, como o disléxico é um agente da dislexia, né? A Bruna já falou para a psicóloga dela já tem formação, então se ela tiver
né? Ou um paciente, ou alguém perto, ela já vai ficar mais atenta, e assim a informação vai passando e a gente vai melhorando a conscientização da dislexia. Né? Super, super importante, Bruna. Essas duas coisas que você falou, muito importante. Verdade, maravilhoso. E a gente chega na última pergunta. Inclusive, se quem estiver ao vivo, se vocês tiverem perguntas para a Bruna, podem estar fazendo comentários, tá? Chegando na última pergunta, que conselho você daria, Bruna, para outros adultos disléxicos ou TDAH que pensam em seguir uma profissão exigente, até mesmo pensam os que estão entrando, né, na faculdade agora, uma profissão exigente como o direito, mas tem medo de não conseguir? Acho que o primeiro conselho é se acolham, tá? Você não é o problema, você não tá errado, você não é burro, porque a gente acaba, infelizmente, escutando isso. Faça o tratamento, procure ajuda. Eu sei que não é uma forma muito barata, mas eu vi, tem vários hoje, a gente consegue aqui acessíveis no público, em faculdades, então busque isso. Eu acho que é muito importante para que venha o diagnóstico, tá? Não que ele vai ser um marco ou ponto, mas ele vai dar condições para outras coisas. E use os métodos, faça o curso, use as adaptações, tudo que a gente pode fazer para esse caminho ficar mais tranquilo. Não se ache que você é menos competente ou menos inteligente por não estudar igual o coleguinha, não ler igual ele, não consegui igual. Eu queria muito, eu gosto de estar no meio de pessoas, mas eu não consegui estudar com meus amigos, não consegui ali partilhar daquele momento. E tá tudo bem, é assim que eu aprendo e a gente pode se divertir de uma outra forma. Acho que não se cobrar tanto, manter uma rotina organizada, fazer atividade física ajuda bastante. Então, ter o todo, não dá para falar, olha, vou ter uma carreira em ascensão e vou esquecer todo o resto, porque esse era o meu começo. Eu falava, eu não posso fazer mais nada, eu preciso me dedicar exclusivamente ao estudo e ao trabalho, então tudo tem que ficar para o lado, mas não, a gente tem que ter um equilíbrio, igual a Carol falou, e é uma coisa que eu estou aprendendo, eu preciso aprender o meu tempo. Não, eu não consigo pegar agora, tem muita coisa para mim, eu preciso dar uma pausa, porque senão eu vou deixando meus prazeres, que é ler. Eu amo ler, mas a gente adia isso, acaba deixando ali Mas então, faça uma leitura diferente, que nem no direito, leia um romance, leia uma comédia, leia um livro que traga alegria, porque esse livro que vai parecer uma perca de tempo para gente, muitas vezes até a gente pode ouvir isso de outras pessoas, é ele que vai dar o gás para a gente ler a doutrina imensa e densa, e com latim e tudo mais, e que é bem pesado, com as letras bem pequenininhas, e vai deixar mais fácil esse caminho. Maravilhoso. E me fala uma coisa, em uma frase ou em uma palavra, como você preferir, como é a Bruna antes do método Trove e depois do método Trove? Antes, uma pessoa cansada e propensa a desistir. E hoje eu estou em reconstrução. Eu posso dizer que eu estou em reconstrução. Eu tenho perspectiva de continuar e prosseguir. Eu quero continuar porque eu sei que pode ser mais fácil. Eu descobri com vocês que pode ser mais tranquilo fazer. Oh, maravilha! Ai, você é tão querida! Poxa, estou muito contente. Queria te agradecer demais, Bruna, do seu tempo, né, de você querer vir e se dispor. E é muito gostoso, é muito gratificante, né, ver que o curso está ajudando outras pessoas e principalmente a sua dedicação, né? É claro que cada um faz no seu tempo, né? A cada um, você não precisa fazer o curso em uma semana.
vai fazendo devagarzinho no seu tempo. Quando você usa uma ferramenta, usa aquela ferramenta por um mês, vê se dá certo, se não der, troca. E isso é maravilhoso, ver esse resultado, seu depoimento. Eu espero que esse depoimento chegue na vida de muitos adultos disléxicos que às vezes estão querendo desistir não só do estudo, do trabalho, mas até da vida, né, sem esperança. Eu espero que isso chegue também em muitas pessoas que precisam ouvir esse seu depoimento. Obrigada, querida. Obrigada, Bruna. Obrigada por vir compartilhar aqui com a gente. Foi maravilhoso, foi delicioso. Você é muito querida pela gente, muito querida mesmo, mora no nosso coração. E muito obrigada por vir compartilhar a sua história. Isso é tão importante, né? Para essas informações chegarem em quem precisa chegar. Então, muito obrigada. Olha que lindo aqui, ó, uma declaração de amor. É incrível poder vivenciar a trajetória da minha esposa, desde o momento que o seu diagnóstico e toda a evolução que ela teve até o momento. Admiro muito o domínio que ela tem sobre as situações. Te amo. Ai, gente. Olha, só para fazer a gente chorar. Ai, que legal. Parabéns, Roberto. Você deve ser o maridão. Parabéns. É tão importante, né, a gente ter uma pessoa do nosso lado que nos apoia, gente, isso é essencial, essencial. Sim. Nossa, é muito importante. Acho que principalmente que a gente pode ser a gente mesmo, com os nossos erros, e que não vai julgar, que vai ter paciência na leitura, então, que vai conseguir ali entender por que eu leio daquela forma, e é muito importante, deixa o caminho bem mais fácil, que está disposto a revisar o nosso trabalho. Então, é maravilhoso. Também te amo, amor. Obrigada. Ai, que lindo, gente. Ai, adorei. E obrigada a vocês também pelo convite, pelo curso. Não é pago, viu, gente? Não é parceria, é realmente. Vocês podem ver aí. Realmente foi um achado. Fiquei muito feliz de encontrar. Tá lá o comentário até hoje, vocês podem ver. E é muito legal falar com os adultos. Eu acho que tem muita gente que nem conhece ou já desistiu. Então, eu sempre procuro avisar para as pessoas, sabe? Não tem jeito. Então, a gente pode ainda ter um caminho. A minha mãe, eu tenho quase certeza, e o meu pai, que eles têm um dos dois, são disléxicos. Então, eu vejo eu consigo sentir algumas adaptações para ela. Então, deixar esse caminho até para ela hoje minha mãe tem 57 anos e meu pai tem 56, então tentar deixar para eles mais fácil isso, sabe? Como ler, como adaptar. Então, ela também fica super feliz de saber que eu estou me entendendo e que ela pode se entender por meio de mim. Então, é isso que o método traz, que a gente consegue ajudar outras pessoas também. Gente, que lindo, eu amei isso, maravilhoso. Como a Carol fala, a dislexia transborda, né, Carol? Sim, com certeza, ela transborda. Eu imagino assim um vaso, como diz a Bíblia, né, o vaso cheio de óleo transbordando. Então é isso, quando você tem realmente o conhecimento certo, né, isso transborda e vai abençoando a vida das pessoas em volta de você. Você vai mudando vidas, né? Que lindo, maravilhoso. Obrigada por compartilhar com a gente esse pedacinho aí íntimo, né, da sua família. Maravilhoso. Muito lindo, adorei. E nesse clima de romance, nós terminamos mais um episódio. Obrigada a todos que estavam aqui. Muito obrigada, Bruna. Foi assim lindo, esse episódio lindo. Obrigada, Carol, pela parceria de sempre. Obrigada a todos que estavam aqui e também os que vão ouvir depois. E não esqueçam de curtir lá no Spotify, então todos os episódios. Gente, vocês podem seguir, comentar, que nem a Bruna comentou, deixar o seu like também no Spotify e nas nossas redes sociais, YouTube, TikTok, Instagram, Enfrentando a Dislexia, Sábios Disléxicos. E até a próxima sexta-feira com mais um episódio do podcast Dislexia com Café. Um beijo!